um dispositivo eletrônico acoplado em seu crânio que influenciará o fluxo de impulsos elétricos em seu cérebro. Os planos de Elon Musk e a empresa Neuralink e reflexões espirituais. Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Você provavelmente ouviu falar de Elon Musk. Atualmente é o homem mais rico do mundo. Ele tem diversas empresas que atuam em vários setores. Elon Musk cada vez mais vem ampliando o seu leque de influência e de atuação. Uma de suas empresas, a Neuralink, criada em 2016, tem planos que estão repercutindo no mundo inteiro. A empresa pretende implantar chips cibernéticos acoplados no crânio de pessoas. Por enquanto, os testes envolveram apenas animais, porcos e macacos, mas a empresa já quer começar a testar essa tecnologia em breve em seres humanos. O objetivo é implantar um chip do tamanho de uma moeda, substituindo um pedaço do crânio. Esse chip seria colocado por meio de uma microcirurgia feita por um robô cirurgião com anestesia local. O chip ele tem uma bateria, um Bluetooth e um carregador indutivo. Tem também pequenos fios com eletrodos, fios com 2 a 3 milímetros de extensão que se conectam ao cérebro e influenciam o fluxo de impulsos elétricos desse órgão. Segundo a empresa, o dispositivo pode gerar, monitorar, influenciar as nossas sinapses cerebrais, o fluxo de impulsos elétricos no cérebro. O primeiro ensaio clínico enfatiza a possibilidade de se utilizar essa tecnologia para fins terapêuticos, o que é muito louvável. Elon Musk, por exemplo, tem enfatizado a potencialidade desses dispositivos de ajudarem pessoas, por exemplo, com dificuldades de locomoção. Já há algum tempo existem iniciativas semelhantes, que Elon Musk considera como ainda muito primitivas. Existe a técnica, por exemplo, da estimulação cerebral profunda, que é um tipo de marca-passo cerebral que emite pulsos magnéticos. E é muito utilizada essa técnica em pacientes com a doença de Parkinson, por exemplo. Há também a técnica da estimulação magnética transcraniana. É uma técnica não invasiva utilizada em casos muito graves de depressão. Porém, Elon Musk já deixou bem claro em muitos pronunciamentos que a Neuralink não irá se limitar aos benefícios terapêuticos. Com o avanço da tecnologia, eles querem ir além, ao ponto de estimular que pessoas saudáveis, que não teriam nenhum motivo para instalar um chip em seu crânio, que utilizassem esse aparelho. E esses chips que Elon Musk classifica como ativos e não passivos, nesses casos poderiam atuar em áreas nobres do nosso cérebro, inclusive as ligadas à nossa cognição, à nossa compreensão de mundo e de nós mesmos. E isso levaria a iniciativa para um nível totalmente diferente. Elon Musk afirmou que num horizonte de 10 anos estão sendo feitos investimentos para que o chip possa interagir com nossas memórias, sensações e habilidades de comunicação. O CEO da Neuralink afirmou, por exemplo, que seria possível fazer um download das nossas memórias e transferi-las para um robô, por exemplo, que o chip também possibilitaria que nos comunicássemos sem usar a fala, ou que adquiríssemos conhecimentos instantaneamente, como no filme Matrix, por exemplo. Lembra daquela cena em que a Trinity precisa aprender a dirigir um helicóptero, e aí ela baixa esse conhecimento instantaneamente e consegue pilotar e salva o Neo e o Morpheus. Essa tecnologia de chips, de implantes, já existe no mundo espiritual. Há alguns vídeos eu citei o exemplo que está no livro Tormentos da Obsessão,
de Divaldo Franco. Nesse livro, o espírito Inácio Ferreira explica que num hospital, no mundo espiritual, eram feitas cirurgias para retirada desses dispositivos, de retiradas de chips de recém-desencarnados. No caso, ele se referiu a tecnologias utilizadas por entidades perversas que instalam esses aparelhos no corpo astral, na aura, de pessoas que eles querem prejudicar, influenciar de alguma forma. Mas os nossos mentores, mentoras estão sempre atentos, e assim que a pessoa começa a demonstrar uma melhora sincera, um esforço, esses dispositivos são imediatamente retirados. Porém, às vezes isso só acontece após a desencarnação, e esses dispositivos eles sempre atuam excitando ou piorando desequilíbrios que nós já temos, e eles só são instalados em pessoas que dão a sintonia necessária para isso. E os servidores da luz, será que também se utilizam desses recursos? Temos um exemplo muito interessante no livro Nos Domínios da Mediunidade. André Luiz está com o mentor Alexandre, e Alexandre apresenta para André Luiz a médium encarnada Ambrosina. E o André Luiz repara que parecia um funil de luz que estava conectado à região do centro de força coronário dessa médium. E pergunta para Alexandre o que era aquilo. E vejam o que Alexandre responde. É um aparelho magnético ultrassensível com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que ela realiza. Então, Ambrosina, por décadas de dedicação ao trabalho, no bem, com seriedade, ela teve essa possibilidade de contar com um artefato tecnológico colocado pelas forças da luz para que a mediunidade dela fosse totalmente protegida e monitorada pelos seus mentores. Os nossos irmãos de outros mundos também utilizam essa tecnologia. O Dr. Roger Leir, um ufólogo californiano que desencarnou em 2014, cirurgião, foi o primeiro a retirar chips de pessoas que tinham sido abduzidas. E a doutora Mônica de Medeiros, médium brasileira, ela já fez um trabalho com o Dr. Roger Leir. E ela classificou esses chips alienígenas de acordo com a função que exercem. Ela explica que esses chips podem ser instalados tanto no corpo físico como no corpo astral e tem 3 funções principais: chips de monitoramento, chips facilitadores, que potencializam capacidades que nós já temos, e chips indutores, que estimulam comportamentos que nós também já temos. Então essas tecnologias já são utilizadas nos planos espirituais e até em outros mundos. Então, com certeza, em algum momento, elas chegarão ao plano material. Porém, a grande maioria dos cientistas, se não todos, que estão envolvidos nessas iniciativas, ainda estão presos no paradigma materialista. Mas nós sabemos que a nossa consciência, ela sobrevive à morte. A consciência não está no cérebro, não está no corpo físico. Assim como nossas memórias não estão armazenadas no cérebro físico. Seria a nossa consciência, a nossa identidade, um produto, um efeito colateral dessa atividade elétrica dos nossos neurônios, como postula a maioria dos nossos cientistas materialistas? A hipótese espiritual é muito mais plausível. André Luiz explorou isso muito bem no livro No Mundo Maior, pela mediunidade de Chico Xavier. A consciência é o próprio espírito imortal que utiliza o cérebro físico como um meio de expressão nesse plano, como se o cérebro físico fosse um computador, um hardware. Os planos da Neuralink de atuar em áreas mais nobres do nosso cérebro, da nossa psique, são desafiadores, principalmente porque, por enquanto, eles estão se limitando a atuar na expressão material da nossa mente, nos impulsos elétricos do nosso cérebro. Atuando nesse nível, seria impossível fazer, por exemplo, um download de memórias ou fazer um upload de um conhecimento instantâneo, porque memórias e conhecimentos ficam
armazenados nos corpos sutis do espírito e não no cérebro físico. Porém, mesmo a atuação desses chips sendo, por enquanto, limitada à expressão material da nossa mente, dependendo do que for feito, ela pode ser, com certeza, muito incisiva e até perturbadora. Um outro ponto importante são as implicações éticas desse tipo de pesquisa. Você confiaria, por exemplo, que uma grande corporação instalasse um dispositivo eletrônico no seu cérebro que interagisse com áreas da sua cognição responsável pela sua compreensão de mundo, de você mesmo? Corporações que naturalmente seguem uma lógica de mercado. Então, o que garantiria que esses dispositivos não iriam nos influenciar de formas que não autorizamos, que não desejaríamos? Não é à toa que boa parte da comunidade científica já alertou que talvez a humanidade não esteja pronta para este passo agora, que tudo isso precisa ser muito mais debatido e aprofundado antes de qualquer aplicação prática. E esse debate, essas pesquisas têm que continuar, eles chegarão no plano material, essa tecnologia chegará aqui inevitavelmente. E as implicações, as possibilidades terapêuticas são promissoras. Perda de audição, perda de visão, perda de funcionalidade de algum membro, tudo isso poderá um dia, quem sabe, ser revertido com o auxílio dessas tecnologias. Mas qual seria o limite delas? Então, são questões que estão chegando para a humanidade, que são importantíssimas para definirmos o que queremos construir daqui para frente. A tecnologia, ela é sempre uma grande aliada, mas ela precisa vir acompanhada da ética, do cuidado, da fraternidade, sempre norteando as suas ações. E uma coisa é certa também: nada nunca substituirá o esforço do ser em crescer e evoluir. Esses artefatos tecnológicos sempre serão facilitadores, indutores, mas nunca substituirão o nosso esforço. A aprendizagem é um processo pessoal, intransferível, que só acontece quando o ser compara, erra, refaz e aos poucos ele mesmo constrói novas redes neurais, novos conhecimentos. Talvez essa tecnologia só esteja plenamente em operação num período um pouco mais à frente, quando a transição planetária já estiver num período um pouco mais avançado e somente espíritos mais experientes, mais amadurecidos, tenham condições de aqui permanecer e dar continuidade a essas pesquisas e fazer as escolhas éticas que virão. A Neuralink se baseia em valores transhumanistas, são valores pautados num movimento filosófico que prega que, para que o ser humano atinja o ápice da sua evolução enquanto espécie, que seria preciso essa integração da tecnologia com a biologia, inclusive por meio de dispositivos que façam essa interface cérebro-softwares. É uma perspectiva diferente da espiritualista, que ensina que a verdadeira evolução está no espírito, na consciência imortal, e não no corpo físico. Corpo físico que também tem a sua evolução. Tudo está em constante evolução e mudança no universo. Mas nós somos espíritos imortais e não corpos físicos. Gente, esse assunto é um tema um tanto polêmico, um tema atual. De vez em quando eu vou fazer essa tentativa de trazer temas atuais comentados por uma perspectiva mais espiritual. Queria saber o que vocês acham desse assunto. Por favor, deixem aí nos comentários. Vamos continuar essa discussão aqui embaixo. Será que hoje eu posso contar com seu like, seu comentário, o compartilhamento do vídeo? Tudo isso ajuda muito o Estrada Sem Fim. Queria agradecer demais por você ter ficado comigo até aqui. Vou deixar na tela final um vídeo que fala sobre um cientista louco que viveu lá em Capela e foi parar aqui na Terra, nas fogueiras da Inquisição. E também vou deixar a playlist Mistérios Científicos, à luz da espiritualidade. Até um próximo vídeo, pessoal. Muito obrigado. Tchau!